Anderson aqui do canal Verdade Salvadora. Pessoal, eu estava assistindo aqui o canal Mamãe Falei, o react dele, né? Nas manifestações pró-Bolsonaro. E a gente vê a quantidade de fanatismo político, né? De idolatria dos bolsopetistas. Assim como os petistas idolatravam, eram fanáticos por Lula, eram totalmente burros e ignorantes, assim os bolsopetistas também são. Você vê que os caras defendem uma coisa que nem conhece, os caras defendem um corrupto debaixo dos seus próprios narizes e não enxergam a corrupção, certo? Mamãe Falei fez perguntas básicas, né? Tipo, o que Bolsonaro fez de bom no combate à corrupção? Os caras não sabem responder porque realmente ele não fez nada, não tem o que responder. Muito pelo contrário, ele promoveu a corrupção no seu governo. A gente vê perguntas como, o que é que um PGR faz? As pessoas não sabem, cara. Não sabem o que faz, não sabem quem é que está lá na PGR. Coisas absurdas. A gente vê a idolatria e a burrice do povo. Enquanto as pessoas ficam envolvidas nesse sentimento idólatra, né? Que parece que migra do futebol para a política. Parece que futebol e política nesse país é a mesma coisa. O meu candidato é o meu time, eu tenho que torcer até a morte. Porque ele é meu time, ele pertence a mim, enfim. Esse sentimento de idolatria. A gente vê pessoas priorizando coisas banais, né? Como o BBB. Você vê que no mundo todo o BBB ele foi anulado, ou seja, ele não passa mais, esse programa não existe mais. Só aqui no Brasil. Por quê? Porque o povo gosta de moído, de fofoca. O povo gosta realmente de se entorpecer com aquilo que não é bom, certo? Se entreter, certo? Com aquilo que não vai colocar o país para frente, que não vai evoluir em nada. É por isso que a gente vive nessa miséria, nessa derrota, certo? E nesse atraso. Nada contra os participantes, inclusive gosto muito da Camila, gosto também da Juliana, que é daqui da Paraíba, né, de Campina Grande. Fiuk conheço um pouco, não muito. A única coisa que eu fiquei conhecendo dele foi só os memes, né? Que saiu do BBB. Então, enfim, a gente vê que as prioridades nesse país são coisas que não são prioridades. Por isso que a gente vive nisso. As pessoas não procuram se informar, certo? Como o nosso país está, porque estamos nessa crise sanitária, nessa crise financeira, certo? Porque mais de 400 mil pessoas morreram. As pessoas não sabem, dizem, simplesmente foi por causa da doença. Obviamente, mas existiram algumas coisas, certo? Alguns erros de gestão do presidente Bolsonaro, certo? Que levaram esse número de mortes absurdas. Como eu sempre falo aqui no canal, acerca das vacinas, enfim. É só você pesquisar um pouco aí, você vê alguns vídeos aqui que você vai saber por que estamos nessa situação. Então, a minha pergunta hoje é essa. Será que a gente está priorizando o que é certo? Será que a gente está dando prioridade ao que é certo? Obviamente que cada um tem o direito de assistir, fazer o que quiser. Não estou aqui para ditar regra, longe de mim isso daí. A questão não é essa, a questão é que às vezes a gente reclama, a gente fica ali se perguntando, certo? Por que a nossa saúde é destruída? Por que a nossa educação é falida? Por que a segurança pública não presta? Muitas das vezes é porque a gente não prioriza o que realmente importa. Como é que você quer cobrar uma coisa que você mesmo não faz a tua parte? Você mesmo não procura raciocinar, não procura pesquisar, não procura se informar para voltar certo. Entendeu? Então é uma coisa que a gente cobra, mas muitas das vezes o erro está na população mesmo, no próprio povo, porque o povo não prioriza aquilo que se deve priorizar. E depois quer cobrar a solução mágica, pozinho da mágica, certo? Quer cobrar a soluçãozinha de forma rápida, de forma instantânea. Não, isso não existe, pessoal. É todo um processo para uma corrupção não sair, eu não digo 100%, porque sempre vai ter uma pessoa de uma índole errada, enfim. Mas para diminuir o nível de corrupção, para diminuir o nível de roubo, para melhorar alguma coisa, certo? Não é de uma hora para outra. Existe um processo, tá entendendo? Existe aí um caminho a ser trilhado de muitos anos, de muitas décadas, para que essas coisas mudem. Então não existe solução de uma hora para outra. Se você não faz a sua parte, certo? Se o outro não faz a parte dele, as coisas simplesmente não acontecem. Porque a única coisa que esses políticos corruptos temem é o povo. A única coisa que esses políticos corruptos eles têm medo é tão somente a força do povo. É você aprender a votar. É você aprender a distinguir o corrupto, certo, do justo. Então é isso que causa uma mudança a longo prazo. Uma mudança daqui a uns anos para os teus filhos, para os teus netos,
para os meus filhos, para os meus netos. É isso que causa uma mudança no país. Não é uma coisa instantânea, tá entendendo? Então a gente tem que aprender a priorizar aquilo que realmente é prioridade, para que as coisas comecem a andar nesse país, para que depois você não esteja reclamando, certo? Sem razão, para que depois você não esteja ali triste, revoltado, irado, louco, sem razão. Por quê? Porque você votou errado. Porque eu votei errado, porque a gente não pesquisou. Então vamos pesquisar, pessoal. Bota a mão na consciência, como eu sempre falo. Ano que vem é ano de eleição. Então pesquisa as pessoas que você está pensando em votar. Dá uma pesquisada no Google, uma pesquisada em algum documento rápido, certo? Para tu ver que Bolsonaro está sendo corrupto, tá entendendo? Para tu ver o tanto de corrupção, certo? Como a rachadinha, no caso de Flávio Bolsonaro, funcionário fantasma, enfim, uma série de coisas aqui que a gente sabe muito bem, né? É o STF, quando ele indicou ali Cássio Nunes, a gente vê a indicação para a PGR, a gente vê escândalos em cima de escândalos, né? Então o que acontece? Os acordos com o Centrão, 2 bilhões de reais que ele liberou para propaganda política, tá entendendo? Então é só você pesquisar um pouco que você vai encontrar isso daí. Então pessoal, um forte abraço a todos e Deus abençoe.